Olá, gente, tudo bem? Eu vou começar a falar com vocês sobre sistema urinário, tá bom? Então, uma das doenças que a gente vai comentar agora seria a infecção do trato urinário. Quando a gente fala de infecção do trato urinário, né, que os médicos colocam como ITU, que é a sigla que eles utilizam, pode ser causada por vários fatores, né? Pode ser causada por bactérias, protozoários, né, fungos. E aí, na maioria das vezes, né, esses pacientes acabam tendo alguns sintomas, né, e acabam indo procurar o pronto-socorro. Só que na maioria das vezes, né, a gente não consegue ter um diagnóstico definido, né, quando você vai numa UPA ou quando você vai no pronto-socorro. Simplesmente eles te dão antibióticos, mas eles não procuram saber aonde está localizada essa infecção do trato urinário, né? Porque tem vários lugares, né, do sistema que você pode estar desenvolvendo essa infecção. Então, não necessariamente, às vezes o médico vai tratar de forma eficaz aí a sua infecção. Então, o ideal seria você ir no pronto-socorro, faz os exames, diagnostica a infecção urinária. Se isso se tornar repetidamente, você tem que procurar um médico urologista para tratar essas infecções. Nas literaturas falam que o maior índice de infecção do trato urinário seriam em meninos, né, na primeira fase da infância, devido à fimose, o prepúcio, né, a formação do pênis aí, e durante a fase da vida seria as meninas, tá bom? Até mesmo por causa da menstruação, que usa absorvente, às vezes calças apertadas, às vezes porque o nosso, principalmente, né, porque o nosso canal ele é muito pequeno, né, ele tem mais ou menos de 2 a 5 centímetros, então ele fica suscetível aí você ter processos infecciosos, né, mas, né, isso não impede que também os meninos na fase adulta também desenvolvam infecção do trato urinário. Então, quando a gente fala, né, de localização da infecção, nós temos a cistite, que é a infecção da bexiga, né, onde o paciente tem uma urgência miccional. Quando a gente fala de urgência miccional, é aquela vontade de ir no banheiro que não dá para segurar, tem que ser ali agora, naquele momento, porque senão a gente acaba urinando nas calças, né. Outra coisa seria as dores, né, embaixo da região suprapúbica, né, abaixo do umbigo. A gente também pode falar de pielonefrite, que é uma infecção na pelve renal, tá bom? Um diagnóstico que o médico faz para saber se você está com infecção na pelve renal é dar uns 3 murrinhos aqui, né, ou mais nas costas, e aí se você não suportar, né, se você urrar de dor, realmente você está com infecção de urina e essa infecção de urina está localizada na pielonefrite, ou desculpa, na pelve renal, e seria uma pielonefrite. Nesse caso, você vai ter uma dor, né, que irradia das costas para a virilha, vocês vão ter, né, às vezes febre, sempre a febre é decorrente, vem os calafrios, às vezes por causa da dor, vocês vão ter náuseas, vão ter vômitos, tá? Outra coisa importante é a uretrite, que é a infecção e inflamação da uretra. Nós temos aí, né, às vezes coceira, queimação quando a gente vai fazer xixi, né, ao redor da uretra. Nós temos aí o vermelhão, mas nos meninos a gente consegue visualizar isso, né, não nas meninas a gente nem consegue visualizar isso nem tanto. Uma secreçãozinha que às vezes fica, né, na calcinha ou na cueca, né, bem quase na localidade aonde fica a uretra, né, e aí às vezes o desconforto peniano e a dor também para urinar. Então aí a única saída seria o uso do antibiótico, tá? Onde o médico vai pedir exames de sangue, exames de urina e exames de urocultura, que seria a cultura da urina, que demora em torno de 3 a 5 dias, no máximo 10 dias para sair essa cultura, onde eu tenho a bactéria realmente que está fazendo essa infecção. Às vezes o médico vai ser necessário trocar o antibiótico que ele deu no primeiro momento, porque às vezes aquela bactéria que você tem, ela já é resistível, ela já é resistente. Então nesse caso precisa ser trocado. Beber bastante água, tá? Controlar, né, nessa fase aí de infecção do trato urinário, controlar, como se diz, condimentos, refrigerantes, café,
coisas muito ácidas, abacaxi, limão, vinagre, né? Justamente isso prejudica a acidez da urina, né? E aí você vai ter um desconforto maior aí na hora que você for urinar, ou até mesmo uma dor maior, tá? Então, nesse caso, é interessante que vocês tomem bastante água. Uma outra doença também que a gente tem é a insuficiência renal aguda ou crônica, né? A insuficiência renal aguda é quando, né, o rim, ele consegue, né, ele tem uma deficiência, né, e ele faz a filtração glomerular, né, uma diminuição da filtração glomerular, né, e o paciente urina menos que 500 ml durante 24 horas. Nós temos que urinar, né, assim, mais ou menos em torno de 60 a 80 ml por hora, tá? E nas 24 horas nós temos que urinar muito mais que 500 ml. Então, às vezes, o idoso ele já tem uma tendência a desenvolver a infecção do trato da insuficiência renal aguda, justamente porque ele já tem uma insuficiência devido à idade. Então, eles conseguem urinar menos. Aí, eles já não bebem água, aí já fica mais difícil ainda. Então, nesse caso, né, uma das principais causas, né, para esse acontecimento, e uma outra coisa, né, na insuficiência renal aguda, nós conseguimos reverter, às vezes, né, dependendo da causa, se for um processo inflamatório, se for uma desidratação, às vezes pacientes que têm complicações na gravidez, que seria a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, que seriam pressão alta, né, às vezes transfusões sanguíneas, né, incompatíveis, a gente faz o tratamento adequado e às vezes a gente consegue recuperar o rim do paciente, às vezes ele volta a funcionar normalmente. Uma coisa que a gente tem que ter de ideia é que quando você bebe no máximo 2, 3 litros de água, que você pelo menos retenha 500 ml. Então, toda vez que você beber lá uma quantidade de 500, 600 ml, pelo menos 300 ou 200 ml tem que ficar retido, né? Que seria para nossa hidratação. Então, quando você vai no banheiro, que você bebeu lá, que você tem uma média de que você bebeu 2, 3 garrafinhas de água e você teve lá a percepção na hora de sentar no vaso sanitário que você urinou menos do que você ingeriu, então você tem que observar se essa quantidade de urina está menor do que 500 ml durante as 24 horas. Se tiver uma insuficiência renal aguda. Agora, no caso da insuficiência renal crônica, né, nós temos falência renal, onde o rim ele não funciona mais. Então, é como se eu não tivesse o rim. Então, nesse caso, né, os pacientes precisam fazer hemodiálise. São pacientes que às vezes não urinam, tá? Ou quando tem pelo menos 50% ou 70% do funcionamento renal ainda, eles conseguem urinar, mas assim, uma quantidade de 15, 20 ml, 30 ml de uma coloração bem escura, cor de Coca-Cola, bem fétida, tá? Bem concentrada. Só que na maioria das vezes eles vão precisar de um tratamento chamado de hemodiálise, onde uma máquina, né, vai fazer essa filtração renal, né, a filtração de todos os líquidos, né, ingeridos, todas as escórias, as toxinas e o excesso de eletrólitos que fica no organismo, vai ser feito através dessa máquina, como se fosse o rim do paciente. Então, o paciente ele precisa fazer um acesso, que a gente chama de fístula, tá? No braço onde ele tem a fístula não pode ser puncionado, não pode verificar pressão, tá? E não pode verificar temperatura porque tem alteração. Logo de primeiro momento que o médico descobre que esse paciente vai precisar de um tratamento de hemodiálise, ele vai ter que passar um catéter, tá? Que a gente chama catéter de Chailly ou catéter Permicati, e aí automaticamente ele já inicia a transfusão. Agora, se o paciente tem uma vida, né, ele consegue ainda urinar um pouco, ele tem ainda uma capacidade de 60% a 50% dos rins funcionando, ele pode fazer um outro tratamento que é a diálise. A diálise, você pode usar a própria região peritoneal, que é uma camada que reveste o peritônio,
E aí, nesse caso, é passado um catéter. Então, liga um líquido dialisante, né? Entra um líquido dialisante na cavidade abdominal, onde esse líquido se junta ao excesso de água e de escórias que esse paciente precisava ser eliminado, que está em excesso, e aí sai por uma outra via do catéter, tá? Então, esse paciente ele tem uma vida normalmente, né? Ele consegue ter uma vida normal, menos prejudicada do que a própria hemodiálise, porque a hemodiálise o paciente precisa comparecer à clínica 3 vezes por semana, 4 horas por dia ele fica na máquina, tá? Então ele tem que ter uma dieta muito bem regrada. Agora o que faz a diálise, ele já consegue ter uma dieta um pouco mais liberal, ele já consegue ter uma vida social um pouco mais liberada e ele consegue trabalhar e ter menos complicações do que a própria hemodiálise, tá bom? Então quando a gente fala de insuficiência renal aguda, né, o rim ainda ele funciona. Às vezes por algum motivo, né, picada de cobra, uma reação alérgica, queimadura, algum gênero, o paciente consegue ainda sobreviver e consegue fazer com que o rim volte a funcionar, ou ele perde pelo menos 10 a 20% da sua capacidade. O tratamento nada mais é do que diuréticos e antibióticos aí para tratar a causa. Agora, no caso, né, da insuficiência renal crônica, né, esse paciente ele precisa ter aí um tratamento mais adequado, que seria, né, a parte de fazer a hemodiálise, tá bom? Controle de peso, a dieta hipogordurosa, hipossódica, não pode comer comidas que tenham fósforo, tá? Porque o fósforo, ele não consegue, é uma molécula muito grande, ele não passa no capilar, né? Vocês vão ver aí nos slides de vocês, eles não conseguem passar através do capilar e aí acaba o paciente tendo que tomar um medicamento chamado Renavan para quebrar essa molécula, né, e poder o paciente ir, né, para essas moléculas de fósforo você conseguir passar através do ar, tá bom? Para vocês tirarem mais dúvidas, tem algumas aulas, né, os slides tem algumas coisas mostrando aí para vocês. Outra doença é a síndrome nefrótica, né, o nome já diz, é síndrome, então tem vários fatores, né, acontecendo aí nessa doença. Primeiramente, você tem aí o aumento da permeabilidade da membrana. Segundo, vocês têm aí, né, a perda de proteínas inteiras, que não são metabolizadas. E terceiro, a gente tem o excesso de lipídios. Então, nesse caso, né, quando o paciente chega pra gente, o que vocês têm que entender? Nós temos uma quantidade de albumina, que é o responsável para manter a permeabilidade da membrana, que na verdade ele seria o segurança da nossa célula. É ele que determina, né, a albumina, é ele que determina quem entra e quem sai da célula, tá bom? Então, nesse caso, se eu tenho aumento da permeabilidade glomerular, é porque automaticamente eu tenho diminuição da albumina, tá? Às vezes o paciente pode tomar algum medicamento, a própria albumina industrializada, que é o que a gente faz e tal, e com isso eu regulo toda a parte nefrológica do paciente, tá? Uso de corticoides para diminuir o edema e restrição de líquido, certo? Dieta hipogordurosa e hiperproteica, com excesso de proteínas. Então, esse paciente, né, é um paciente que ele vai ficar internado na clínica, né, com a gente, porque ele vai descompensar. E até hoje, gente, uma coisa bem interessante, eu não vi gente adulta tendo síndrome nefrótica. Na verdade, né, os médicos já na fase adulta, eles já caracterizam isso como uma insuficiência renal aguda ou crônica, tá? E aí o paciente não é mais diagnosticado como síndrome nefrótica. Automaticamente a gente conhece muita criança que tem isso. Então o tratamento nada mais é do que a albumina, né? Nós vamos fazer albumina nessa criança e vamos aí fazer os diuréticos. Restringe a água, restringe gordura e restringe aí também sal, né? E aí entra com os corticoides, né? E entra também com a albumina e o diurético, tá?
Uma outra doença também que eu pus aí na apostila de vocês é a glomerulonefrite, que é a inflamação dos glomérulos, né? Nós temos aí dentro dos rins, que faz parte dos néfrons, né? Que seria o grande responsável aí pela filtração, né? Do sangue. E aí você tem infecção desses glomérulos, e aí a doença é glomerulonefrite aguda e crônica. A crônica, né, às vezes nem também é a mesma coisa que a síndrome nefrótica, às vezes o médico não vai colocar como uma glomerulonefrite, e sim como uma insuficiência renal aguda e crônica. A aguda, você tratando a causa, né, que levou a uma infecção do trato urinário, às vezes um choque séptico, alguma coisa do gênero, você já consegue tratar a aguda, né? Só que várias vezes você tem a infecção aguda, ela cronifica e vira uma glomerulonefrite crônica, né? Então sempre a gente tem que prestar atenção nisso. E aí seria, né, na verdade, uma reação inflamatória que ocorre dentro dos glomérulos, tá? A aguda, a crônica, por causa dessas repetições dessas infecções, tá bom? Então, o sistema urinário se resume nessa parte aí, tá bom, gente? Tchau, um beijo!